Povo abençoado, saudações de paz a todos. Estamos aqui para o nosso estudo bíblico semanal e nessa vez nós vamos estudar com o tema Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Enquanto você assiste esse vídeo, já quero te pedir que você deixe o like no vídeo, porque a curtida no vídeo é a forma como o próprio YouTube ele mede o alcance dos nossos vídeos e também serve para mim medir o alcance dos vídeos. Então, muitas das vezes a gente assiste, não curte o vídeo e o vídeo não acaba tendo o alcance que ele deveria ter. Então, para você receber as notificações, para o vídeo ter um bom alcance, é necessário que a gente curta o vídeo quando está assistindo. Então, enquanto você está assistindo aí, aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito e já deixa aí o like no vídeo para fortalecer o canal e assim os vídeos poderem ter um maior alcance e a gente poder fazer uma corrente e abençoar a vida de outras pessoas. Olha só, o nosso estudo dessa semana ele vai se concentrar em um evento que aconteceu na vida de Davi. O texto em questão que eu já tive repassando para algumas pessoas, o texto dessa semana, ele se encontra em Salmo capítulo 23. É um salmo bastante conhecido, eu creio que seja a passagem mais conhecida da Bíblia. É o salmo de número 23, quando o salmista Davi ele vai e fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele inicia assim o salmo de número 23. Porém, o que eu ressaltei para o nosso estudo dessa semana, desta terça-feira, é o versículo de número 5, quando ele diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, essa é a referência que eu quero trazer um rápido ensino bíblico para nossas vidas. Olha, meu querido, esse salmo, como eu já iniciei falando, é um salmo de Davi, escrito por Davi. Davi ele tinha inúmeros pontos positivos, digamos assim. Um deles era um grande compositor, era músico, era um guerreiro, construtor de instrumentos, pastor de ovelhas, rei, etc. E também Davi ele foi um grande compositor de salmos. E aqui ele compõe o salmo de número 23 para expressar a sua alegria em servir ao Senhor, a sua alegria por todas as maravilhas que Deus tem feito na vida dele. Mas quando ele chega aqui no versículo 5, ele diz: olha, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Então aqui nós entendemos que Davi ele fala dos seus inimigos. Então vem na nossa mente que Davi ele era um homem que tinha inimigos. E, como eu já ressaltei, quando eu fiz a chamada para esse estudo, eu ressaltei aqui 3 perguntas que nós vamos responder durante todo esse rápido estudo bíblico. Primeiro, quem são os nossos inimigos? Segundo, por que eles surgem? E como combater esses inimigos? Então são essas 3 perguntas básicas dentro da palavra, dentro da história de Davi, que nós vamos responder, vamos aprender e vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Olha só, para nós podermos entender essa colocação de Davi aqui no versículo 5, é necessário nós fazermos uma viagem no tempo e entender o porquê que Davi falou isso. Preparas uma mesa para mim. Por que Davi ele usou essa expressão, preparas uma mesa? Por que Davi disse: olha, Senhor, prepara uma carruagem, Senhor, prepara o meu palácio, prepara um trono e me honra desse trono na frente dos meus inimigos? Seria mais adequado, seria mais uma colocação mais forte, mais firme, digna de um rei. Mas só que Davi ele usa a expressão: preparas uma mesa para mim. Mas essa mesa ela vai ser na presença de todos os meus inimigos. Então, aqui o interessante dessa passagem bíblica é a expressão de uma mesa que Davi usa. E eu vou te explicar o porquê que Davi falou que Deus preparasse para ele uma mesa. Para isso é necessário nós fazermos uma viagem do tempo. E nessa viagem do tempo nós vamos voltar a alguns anos atrás. E nós vamos até o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16. Capítulo de número 16. Quando nós estamos em 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vemos aqui Davi entrar dentro do cenário de Israel. Até então,
Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas do seu pai, um homem chamado Jessé. Davi, ele morava em uma cidade chamada Belém de Judá. Então, Davi, ele trabalhava ali naquela pequena cidade como pastor de ovelhas, pastoreando as ovelhas do pai. Naquela época, o pastor de ovelha era um trabalho que não era muito valorizado, que não tinha muito destaque. Era um trabalho que não estava a nível de uma grande posição naquela época. Então Davi, ele realizava essa função. Davi, ele tinha 7 irmãos. Com ele era 8 filhos de Jessé. Ele era o 8º e último, era como a gente chama, era o irmão caçula. Então Davi tinha mais 7 irmãos e desses 7, 3 dos irmãos de Davi serviam no exército de Israel, que tinha como rei naquela época um homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então aqui no capítulo de número 16, a gente vê Deus pegando o profeta Samuel, falando com ele, falando: olha, tu vem até a casa de Jessé, o belamita, porque lá, dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um rei. Então, ali o profeta Samuel, ele pega o azeite da unção e se dirige até a casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele vai e conversa com Jessé e diz: olha, eu vim aqui para nós adorarmos o Senhor. E eu tenho uma grande missão para fazer aqui na tua casa. E chama os teus filhos, vamos aqui adorar a Deus e reúne aqui os teus filhos, nós vamos fazer uma grande cerimônia. E ali Jessé, ele reúne os seus 7 filhos. Eu falei que ele tinha quantos filhos? 8, ele só reuniu os 7. Por que só 7? Porque o 8º, que era Davi, não estava na ocasião, estava no campo pastoreando as ovelhas. Então ali eles realizam um grande culto, o profeta Samuel está lá, ministra a palavra de Deus ali. E no meio daquele culto ele fala: olha, agora nós vamos ter aqui uma cerimônia de unção. Eu vou ungir o próximo rei de Israel. E quando ele fala isso, Jessé, como um pai que quer o bem dos seus filhos, se alegra e começa a chamar os filhos. Olha, tá aqui o primeiro. E quando o primeiro filho chega, o mais velho, o profeta Samuel olha e diz: olha, com certeza esse vai ser o rei de Israel e vai tentar ungí-lo. Mas aí Deus fala: não, não é esse que eu tenho escolhido. Não olhe para a aparência. Eu não olho para a aparência antes de realizar um grande ato, um grande feito. Eu olho para o interior do coração. A aparência, ela pode ter muito significado, muita valia para as pessoas, mas para Deus a aparência, ela não é requisito para receber uma bênção. Para Deus a aparência não é requisito para ser abençoado. O requisito que Deus olha é para o teu coração. Então, ali Jessé vai passando os filhos até o ponto de passar o 7º filho. E o profeta Samuel pergunta: acabaram-se os filhos? E quando aquilo acontece, aí Jessé ele olha e diz: não, ainda falta um. Mas esse que falta, olha, observe que tem um mais. Falta um. Mas esse que falta, ele é o menor da casa. Quando ele está falando menor, ele não está falando apenas de estatura, ele está falando de ofício, ele está falando de importância. Está faltando um, mas é o menor da casa, é aquele que faz um serviço insignificante, é aquele que não tem muita importância, é aquele que, se não tiver, não vai fazer nem diferença, vai fazer falta. É tanto que o próprio Jessé não teve a consideração de mandar chamar Davi para o culto. Davi, ele não participou do culto enquanto estava acontecendo ali. Jessé, ele só teve a preocupação de chamar os seus 7 filhos. Enquanto isso, Davi estava lá no campo, desenvolvendo o seu ofício de pastor de ovelha. Mas aí o profeta Samuel, ele vai e fala: olha, ele fala: pois vai e manda chamar a esse menor que falta, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Isso aqui está registrado em 1 Samuel capítulo 16. E quando você chegar no versículo de número 11, diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta um menor, ele está apacentando as ovelhas. Então disse Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Versículo 12: então mandou em busca dele e o trouxeram. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é.
Então, meu querido, eu quero que você entenda por que eu comecei falando isso. Porque quando nós chegamos aqui no Salmo de número 23, Davi fala assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E quando nós voltamos aqui para 1 Samuel, nós entendemos que Davi ele está fazendo menção do dia em que o profeta Samuel esteve na sua casa para lhe ungir como rei de Israel, diante da roda da mesa. E quem estava presente na mesa? Seu pai e seus irmãos. Então Davi diz: prepara uma mesa, Senhor, para mim, na presença dos meus inimigos. Então eu entendo que quando Davi ele está falando este salmo, Davi ele está lembrando daquilo que Deus já fez na vida dele. Preparar uma mesa, colocá-lo uma mesa preparada é sinal de honra. Davi ele está dizendo: Senhor, me honra na presença dos meus inimigos. Mas por que que Davi ele fala de inimigos? Ele puxa a lembrança da sua casa, que era para ser um seio de amor, um seio de confraternização, um seio de união, que era para ser símbolo de amizade fraternal. Por que que Davi usa aquele símbolo da unção ali na sua casa em uma colocação quando ele se refere a inimigos? Ora, quando você vai falar dos seus inimigos, você lembra da sua casa? Quando você vai falar de momentos difíceis, de momento de perseguição, de momento de luta, de momentos de calúnia, de afronta, você vai lembrar da sua casa? Se você lembrar da sua casa, é porque você conviveu com isso dentro da sua casa. Se você lembra dos seus familiares, é porque você conviveu com tudo isso no meio dos seus familiares. Então, quando Davi ele fala: Senhor, prepara uma mesa, Davi ele está lembrando da unção que caiu sobre a sua cabeça ali na sala da sua casa. Então, Davi ele puxa na sua memória que os seus primeiros inimigos, ele não surgiu no campo de batalha. Os seus primeiros inimigos não surgiu quando ele sentou no trono de Israel. Davi ele entende que os primeiros inimigos dele não surgiu quando ele estava travando lutas. Davi ele entende que os primeiros inimigos dele surgiu justamente no lugar aonde deveria reinar a paz, o amor, a alegria, a união, a confraternização. Davi ele entende que os primeiros inimigos que se levantaram contra a vida dele foi dentro da sua própria casa. Eu sei que isso é uma palavra pesada de se ouvir em um estudo bíblico, mas eu quero que você entenda que os nossos maiores inimigos não são os de fora, mas são os de dentro de casa. Eu quero que você entenda que, por incrível que pareça, as pessoas que mais se levantam, que batem em você, que muitas das vezes tentam te puxar para trás, para o fundo do poço, para a queda, para o esquecimento, para a miséria, não são os de fora, mas são aqueles que estão próximo a você. Então, se isso está acontecendo na tua vida, eu aconselho você a se alegrar, porque é a Bíblia se cumprindo na tua vida. Mas vamos entrar aqui dentro do assunto. Olha o que Davi diz. Davi, ele entende que é Deus. Davi, ele entende que os inimigos dele são muitos. Muitas das vezes nós não entendemos por que os nossos inimigos se levantam contra a nossa vida, principalmente os de dentro de casa. Davi aqui ele entendeu que os seus inimigos que surgiram na sua vida, os primeiros foram os seus próprios irmãos. E nós vamos entender aqui, por que você está falando? Nós vamos entender aqui, eu vou já te explicar. Mas Davi, ele entende que os inimigos dele crescem, que aumentam. Ele entende que à medida em que ele vai sendo abençoado, os seus inimigos também vão crescendo. Então eu quero que você entenda isso. Quanto mais Deus te abençoa, mais pessoas vão se levantar contra a tua vida. Quanto mais Deus te honra, mais pessoas vão se levantar contra a tua vida. Quanto mais Deus te usa, quanto mais Deus te abençoar, mais pessoas vão se tornar teus inimigos. Não pense você que quanto mais bênçãos você receber, mais abraçado você vai ser. Não, quanto mais bênçãos você receber, mais odiado você vai ser. Sabe por quê?
Eu vou já te explicar, fica no vídeo que eu vou já te explicar. Davi, ele fala no Salmo 31, olha o que Davi fala aqui. Isso aqui é Bíblia, eu preciso ler a Bíblia para nós entendermos essa situação. Olha o que Davi diz aqui, no Salmo de número 31. Ele vai e diz, Senhor, no Salmo 3, aliás, no Salmo 3, eu errei aqui e coloquei 31, é no Salmo de número 3. Salmo de número 3, versículo de número 1, ele diz assim, Senhor, como têm se multiplicado os meus inimigos, em algumas traduções diz os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Então Davi, ele entende, ele diz assim, Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos. Ou seja, começou pouco, foi aumentando. À medida que Davi ia andando, que Davi ia caminhando, os inimigos dele iam se levantando e iam crescendo, iam aumentando. Então, entenda você, à medida que você vai avançando, à medida que teu projeto vai crescendo, à medida que os teus sonhos vão prosperando, à medida em que você vai tendo sucesso, à medida em que tua casa vai ficando abençoada, com a medida em que tua família vai ficando mais abençoada ainda, nessa mesma medida, nessa mesma escala, nesses mesmos degraus, os teus inimigos também vão crescendo, vão aumentando. Os teus inimigos também vão crescendo e vão aumentando. Davi disse, os meus inimigos têm se multiplicado. Eles não vão diminuir, eles vão aumentar. Por que, irmão? Por que que isso acontece? Eu não entendo. Eu vou te explicar. Mas primeiro nós temos que entender quem são esses inimigos. Eu já comecei aqui iniciando, já dá para você ter uma boa base. Os nossos maiores inimigos geralmente são aqueles que estão em volta da nossa mesa. Quando eu estou falando em volta da mesa, eu estou falando de confidencialidade. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de particularidade. Quando eu estou falando em volta da mesa, eu estou falando daquelas pessoas que são próximas de você. Daquelas pessoas que você conta seus segredos. Daquelas pessoas que você abre o coração. Daquelas pessoas que você chama e diz, olha, vem cá, eu quero te contar um projeto que eu tenho, eu quero te contar um sonho que eu tenho. Vem cá, eu quero te contar um propósito que eu estou. Aquela pessoa que você abre o coração inocentemente, achando que eles vão entrar no propósito com você e te ajudar. Mas muitas vezes nós nos enganamos e são justamente essas pessoas que são os teus verdadeiros inimigos. São essas pessoas que têm acesso ao teu coração, aos teus sonhos, aos teus projetos, à tua casa. São essas pessoas que muitas das vezes se levantam contra você, têm inveja de você, têm ciúmes de você, dos teus sonhos, das tuas metas, dos teus projetos, daquilo que Deus fez e faz na tua vida. São essas pessoas que se levantam contra a tua vida. Com José aconteceu a mesma coisa. José, ele reuniu seus irmãos e contou os sonhos para os seus irmãos. Está lá em Gênesis. José, ele pegou os irmãos e disse, olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que a lua e as estrelas se curvavam para mim. Aí os irmãos foram e disseram, olha, tu acha que nosso pai, nossa mãe e todos nós que somos teus irmãos vamos nos curvar para ti? Por que nós vamos fazer isso? Quem é você para um dia estar em uma posição acima da gente? Quem é você para isso? E você sabe qual foi o resultado que teve isso de José contar os sonhos dele para os irmãos? José não contou para quem estava lá fora, José não contou para o vizinho, José não foi contar para quem morava em outra cidade, não. José contou para quem estava sentado na mesa com ele. E sabe qual foi o resultado disso? A inveja bateu no coração dos irmãos. A falta de empatia bateu no coração dos irmãos. A falta de estar no mesmo propósito. A falta de alegria pelo sucesso do próximo bateu no coração dos irmãos de José. A ponto de eles jogarem José literalmente dentro de uma cova. E não satisfeito ainda, tramaram um plano ali de matá-lo. E só não mataram José por causa de um irmão que disse, não vamos matar não, aí já é demais.
mas vamos pegar e vamos vender ele para o Egito, vamos colocar ele para longe de um lugar onde ele nunca vai sair, nunca vai ser nada. Olha o que os próprios irmãos fizeram, aqueles que estavam sentados em volta da mesa. Os verdadeiros inimigos de José. Então José ele foi vendido como escravo, mas eu quero te falar uma coisa aqui, ó. Entenda o que eu vou te falar agora, movido pelo Espírito Santo de Deus. Os sonhos que Deus colocou no teu coração, os projetos que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus tem te revelado pelo Espírito Santo. Não tem homem em cima dessa terra que consiga destruir, não tem projeto em cima dessa terra que consiga acabar, e não tem demônio no mundo espiritual que consiga destruir aquilo que Deus já traçou e planejou para a tua vida. Então, meus queridos, a primeira pergunta que nós fizemos e que nós vamos responder é: quem são nossos inimigos? Os inimigos são aqueles que estão próximos. Os nossos maiores inimigos são aqueles que estão próximos. Então, observe, vou te dar um conselho agora aqui. Entenda isso, entenda. Observe a reação das pessoas sempre que você receber uma bênção. Observe a reação delas. Observe, porque observando a reação delas, você vai saber qual realmente é a opinião deles em relação à tua vida. A segunda pergunta que nós vamos responder é: por que esses inimigos eles surgem? Você pode dizer: mas irmão, mas conferencista, por que esses inimigos eles surgem? Por que eles surgem? Ora, porque na cabeça dele nós não temos capacidade para estar onde nós estamos. Na cabeça dele, quando eles nos olham, eles não entendem por que nós estamos naquela posição. Quando ele olha para nós, ele vê assim: rapaz, essa pessoa não tem condições, essa pessoa ela não vem de uma família de muitas condições, ela muitas das vezes não tem aparência para estar ali. E por que esta pessoa está nesse canto? Eles não entendem. Eles não entendem que você está nessa posição que você está porque Deus te colocou. Eles não entendem que nós estamos aqui porque Deus colocou. Eles não entendem que eu estou aqui falando isso para você aqui agora porque Deus me colocou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. E eles não entendem isso. Na cabeça dele, nós estamos no lugar onde deveria ser deles. Muitos dizem assim: olha, essa pessoa não tem capacidade de estar aí. Essa pessoa não era para estar aí. Eu deveria estar nesse local onde ele está. Eu deveria estar nessa posição. Eu que deveria estar aí agora gravando e falando isso. Era eu que deveria estar. Eles acham que nós roubamos o lugar deles. Foi isso que aconteceu com Davi. Porque Davi era o menor da casa. Então os irmãos pensaram: poxa, eu sou mais velho, eu estou no exército, eu sou mais forte, eu sou mais capacitado, eu sou bem treinado. Então, quem deveria estar sendo escolhido era eu e não Davi, porque Davi é o menor, Davi é apenas um pastor, Davi não tem treinamento. Então muita gente olha para você e diz: olha, eu sou mais capacitado, eu deveria estar na posição dele. Mas essas pessoas não entendem que quem coloca, quem tira, quem exalta, quem humilha é Deus. Ana, quando ela fica grávida aqui de Samuel, você vai ver que Ana ela faz um louvor, um cântico lindíssimo. Ela diz: quem é como não o Senhor nosso Deus? Né? De alegria ela canta. Ela diz: o Senhor ele exalta, ele humilha, ele levanta, ele abate, ele mata, ele torna da vida, ele enriquece, ele empobrece. Então ela diz que tudo é do Senhor e tudo está na mão dele. Então se você está aí é porque Deus te colocou. Se você está sendo abençoado é porque Deus resolveu te abençoar. Se você está sendo próspero é porque Deus resolveu te prosperar. Agora, se você também está nessa prova é porque Deus resolveu te provar. Se a porta não se abriu é porque Deus resolveu ainda não abrir. Tudo está nas mãos de Deus e você tem que entender que a tua hora vai chegar. As pessoas têm que olhar para você e entender que a hora deles vão chegar e que você não está aí porque você escolheu estar aí, mas porque Deus resolveu te colocar aí. Você entendeu? A outra coisa é porque muitas das vezes nós não nos posicionamos igual a eles. O nosso comportamento, a nossa posição é diferente. Olha aqui como é que era Davi. Olha isso aqui. Olha como que era Davi. 1 Samuel 16, versículo 18. Olha como que era Davi. Então responderam um dos jovens e disseram:
eis que eu tenho visto esse rapaz, ele é filho de Jessé, o belamita, que mora em Belém. Agora ele vai falar das características de Davi, ó. Eu sei que ele sabe tocar, o rapaz se referindo a Davi, ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, ele é um rapaz sério que não anda com negócio de molecagem, de gaiateza, contando heresia pelos cantos. Não, ele é um rapaz de palavra séria. Ele é de gentil presença. Ele é uma pessoa que quando chega nos cantos, ele é notado não pela molecagem, pela gaiateza, pela malandragem dele, mas pela presença que ele tem. Um rapaz que tem presença nos cantos, certo? E o melhor de tudo, aqui diz também no versículo 18 do capítulo 16, o Senhor é com ele. Então, as pessoas, elas surgem em inimizade contra a tua vida porque elas olham para você e vê Deus na tua vida. Elas olham para você e vê Deus operando na tua vida e vê que você não é igual a eles. E vê que você não é igual a eles e não queira também se posicionar igual a eles. Então por isso que eles surgem. Porque eles acham que você tomou o lugar deles. Eles acham que você faz tudo o que você faz para parecer que é melhor, para querer ser melhor do que ele. Eles não entendem que esse é teu modo de viver, que essa é a tua maneira de viver e que você está vivendo isso porque Deus te colocou nessa posição. Já vou encerrar. Como eu posso combater eles? Essa é a pergunta. Talvez você esteja fazendo desde o começo. Como combater essas pessoas? Olha, Davi ele pediu que Deus preparasse uma mesa para ele na presença dos inimigos, não foi? Ou seja, Davi ele pediu que Deus lhe honre publicamente. Então aqui nós entendemos que Davi ele não tentou lutar contra isso. Certo? Davi ele não tentou lutar. Você não vai ver em nenhum canto da Bíblia Davi se levantando contra seus irmãos. Mas você vai ver os irmãos se levantando contra Davi. Você vai ver. Aqui mais na frente aqui, quando tem a guerra, né? Quando tem a guerra aqui contra os filisteus, aqui contra Golias, aí Davi ele vai lá visitar os irmãos e quando ele se dispõe a lutar, aí os irmãos dizem assim, ó, o que tu tá querendo se meter nisso aqui? Né? O que tu tá querendo se meter nisso aqui? Vai apacentar as ovelhas lá, vai apacentar as ovelhas. Olha o que diz aqui no capítulo de número 17, versículo de número 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, né, a notícia de que Davi queria lutar contra Golias, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Sabe, ele se revoltou e disse assim, ó, por que tu veio para cá? E tu deixou aquelas ovelhas com quem lá no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Tá certo? Aí Davi disse, rapaz, o que foi que eu fiz agora? O que foi que eu fiz com vocês? E vocês têm essa raiva toda de mim? Eu não fiz nada com vocês. Então aqui, Davi ele não tenta de forma alguma combater eles. Davi não tenta ir para peleja. Davi não tenta jogar palavra. Davi diz, Senhor, prepara uma mesa para mim. Ou seja, Davi está dizendo, ó, Senhor, me honra na presença dessas pessoas que falam mal de mim. Senhor, me honra na presença dos caluniadores. Senhor, me honra na presença dos mentirosos. Senhor, me honra na presença desses que estão se levantando com inveja, querendo me derrubar, querendo o meu fim, querendo a minha falência. Davi ele pede, Senhor, me honra, porque eu não vou agir por vontade própria pelas minhas mãos, mas eu peço que o Senhor me honre, Senhor. Então Davi ele joga a sua confiança em Deus. É por isso que ele começa o Salmo de número 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Davi está dizendo assim, ó, Senhor, eu estou nas tuas mãos, então prepara uma mesa para mim. É o Senhor que vai... Eu quero te falar uma coisa, ó. É o Senhor que vai te vingar. É o Senhor que vai preparar uma mesa para ti. Não é você, é o Senhor que vai fazer isso. É o Senhor que vai abater os teus inimigos. Não é você que vai fazer isso, é o Senhor que vai fazer por você. Davi, ele entende que é Deus que vai sair em sua defesa. Quando Davi ele foi lutar contra Golias, está aqui no versículo 17, no capítulo 17, versículo 38 ao 40 e no 45, o rei Saul ele vai dar armas a Davi, ele dá a espada, ele dá escudo, ele dá aquele peitoral para ele se proteger.
Aí Davi ele vai sair para a batalha, mas Davi não consegue nem se mover, porque Davi não tinha costume de usar aqueles aparatos todos. Aí Davi diz, não, eu não vou usar essas armas. Eu vou tirar tudo isso e vou usar as armas que Deus me deu. Uma funda, que é um bisaco, né? Como a gente conhece o bisaco, é o bisaco, a pedrazinha e aquela funda, né? Para colocar a pedra, rodar e jogar no alvo. Aí ele vai lutar contra Golias e Golias vem com espada, vem de capacete, vem com escudo, coraça. Aí Golias vai dizer assim, olha, tu tá pensando que tu vai lutar contra um cachorro para tu vir com um pedaço de pau aí na mão e pedra? Tá pensando que eu sou um cachorro? Eu sou um guerreiro, homem de luta. Aí Davi vai dizer assim, olha, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, eu vou te dar um conselho aqui, ó. Não use as armas do inimigo. Não use as armas, as mesmas armas que o teu inimigo usa para te atacar. Não use. Use o nome do Senhor, que aí você vai ter vitória. Se o teu inimigo vem com calúnia, não use isso. Se o teu inimigo vem com mentira, não use isso. Se teu inimigo vem usando palavrão contigo, não use isso. Se o teu inimigo vem usando a força do braço, não use isso. Essa é a estratégia dele, é te rebaixar o nível dele. A estratégia do diabo é te rebaixar ao nível dele e dizer que você não tem nada de Deus. Então não use isso. Use as armas que Deus te deu. E qual é? A fé no nome dele. Use a fé no nome dele que você vai ganhar. Davi disse, eu vou a ti em nome do Senhor. Então não use as armas do inimigo na batalha. Seja diferente. Use o nome do Senhor nessa batalha. Os teus inimigos até podem estar se multiplicando, podem até estar bem armados, podem até ser melhores do que você nessa guerra. Mas eu quero te dizer que o teu Deus é quem vai preparar uma mesa para você na presença de todos os teus inimigos. É Ele que vai preparar. E é Ele que vai te dar a vitória sem precisar você lançar uma palavra em volta dos teus inimigos. É Deus que vai te dar essa vitória. Então não use as armas do inimigo. Usa a fé na pessoa bendita de Jesus. Meu querido, eu espero ter lhe ajudado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o like para o canal ter um maior alcance e assim nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. E se você tiver algum tema em mente, dizer, olha, eu preciso aprender sobre esse tema, deixe nos comentários que nós vamos estar analisando e trazendo um estudo bíblico para você. Obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Que o Senhor te guarde e abençoe a tua família em o nome de Jesus.